Dentro do sistema de arquivo, as operações de arquivo se descrevem como as operações de criação, de escrita e de leitura. Então, a operação de criação, qual o critério dela, qual a funcionalidade dela? Preciso de espaço para locação e criar uma entrada no diretório ou pasta. Tá? Lembrando que diretório e pasta são os mesmos conceitos, são palavras diferentes para o mesmo conceito, mas a gente utiliza o diretório, que é a mais utilizada, mais comum. Então, a criação ela vai fazer o quê? Toda vez que você vai digitar um arquivo, abrir um arquivo novo para criar, você vai copiar e colar um arquivo de um pendrive para o seu HD, vai ser uma operação de criação. Por quê? O sistema de operação vai fazer um cálculo. Existe espaço suficiente para me colocar esse arquivo, alocar ele no meu computador, nesse sistema de arquivo? Ele vai fazer um cálculo antes de fazer essa transferência, aí ele vai te dizer, você já deve ter se deparado com isso em algum momento, né? Mas comumente saído com o arquivo do computador para o pendrive, né? Vai fazer essa verificação e dizer que não tem espaço suficiente, aí não ocorre a operação de criação. A operação de escrita é uma chamada de sistema com o nome e informações a serem gravadas. Então você vai efetivamente guardar esse arquivo no seu sistema operacional que vai estar fazendo essas operações dentro do seu sistema computacional, que é verificar se vai ser armazenado e onde vai ser armazenado. A operação de leitura é a chamada de sistema com o nome e onde, na memória principal, deve ser colocado. Então, a leitura vai pegar lá da minha memória secundária, o HD, geralmente, vai trazer para a memória principal, utilizando aqueles critérios que nós vimos nas aulas passadas, para saber se é preciso levar o arquivo inteiro ou só parte dele, né? E vai ser colocado lá para utilização. Operações com arquivos ainda existe a operação de reposicionamento, busca de arquivo dada uma entrada, se ela está disponível, ele vai fazer essa busca interna. Remoção, encontra a entrada correspondente ao nome e libera o espaço alocado. Uma coisa interessante sobre a remoção, que geralmente poucas pessoas têm a noção disso, é que quando você deleta um arquivo, aquele arquivo não sumiu ainda do seu sistema operacional. O que foi feito? Ele diz o seguinte para o sistema operacional, vai ter um bit de confirmação. Esse espaço aqui, ele está liberado. O espaço está liberado. Mas o arquivo continua aqui, até que venha um outro arquivo e sobrescreva ele. Então você vai dizer, esse espaço aqui ele pode ser sobrescrito, e se vier outro arquivo nesse local, ele vai ser colocado. Por isso que às vezes quando você deleta alguma coisa, é possível recuperá-la. Porque a não ser que aquela informação não tenha sido sobrescrita, ainda é possível recuperá-la. A truncagem, apagar o conteúdo e manter os atributos. Você pode apagar o conteúdo dele. Você apaga um arquivo, abre ele, dá um Ctrl T lá no Word ou Ctrl A no LibreOffice Writer, deleta tudo e salva aquele arquivo em branco. Os atributos lá de nome, localização, modificação, todos aqueles atributos continuam naquele arquivo. Porém, o conteúdo dele já não é mais, não tem mais, já foi deletado. A operação de abrir arquivos. Uma tabela de arquivos abertos evita a busca constante. Quando a opção mais clara que dá para entender isso é quando você abre um programa, fecha ele e depois vai lá, depois de algum tempo, abre ele de novo ainda na mesma seção que está aberto o sistema operacional. Você percebe que ele abre mais rápido do que ele abriu a primeira vez. Porque existe essa tabela de arquivos abertos. O sistema operacional faz alguns cálculos e faz uma probabilidade, ainda claro, se vai ter espaço suficiente na memória principal, né, depois ele pode liberar de um tempo, de qual a probabilidade de você abrir aquele arquivo, aquele programa novamente. Aí ele vai abrir, porque já está alocado lá uma tabela de arquivos abertos. Então, várias informações são necessárias para lidar com arquivos abertos. Algumas delas, ponteiro de arquivo, aponta para a última posição lida escrita pelo processo que abriu o arquivo, então ele vai ler a posição mais atual. Contador de aberturas, né? Quantas vezes já foi aberto, fechado. Permite a remoção de dados da tabela de arquivos abertos quando o último processo fechar o arquivo. A localização do arquivo no disco, cache das informações para acesso ao arquivo. Permissões de acesso,
permissões de acesso ao arquivo pelo processo. Quem pode executar, quem pode ler, quem pode modificar. Então vão ter essas permissões quando eu abrir um arquivo. Bloqueio de arquivos abertos é fornecido pelo sistema de arquivos de alguns sistemas operacionais. Não é todos que possuem. Modera o acesso aos arquivos compartilhados entre vários processos. Então, quando eu tenho bloqueio de arquivo, é o seguinte. Geralmente a gente não utiliza muito, mas quando você estava no laboratório nos laboratórios, você tem a opção de fazer o download de um arquivo, mas não tem a opção de executar e instalar ele. Então, a operação de execução não estava liberada, então ocorreu um lock para aqueles usuários. Só usuários específicos podem fazer aquelas operações. Mas ler e escrever, programas que já estão instalados, arquivos que já estão lá, você faz um download, vai só ler ele, escrever um arquivo, tem permitido. Então, as operações sobre os arquivos trabalham justamente com isso. Existem os locks e os unlocks, né? Tem as permissões e não permissões. Dentro delas, os bloqueios de arquivo, existe o obrigatório e o consultivo. O obrigatório, o sistema operacional impedirá que qualquer outro processo acesse um arquivo trancado. Então, somente, por exemplo, um superusuário, o administrador no Windows, você vai instalar um programa, só ele pode ter acesso a partir de alocado a senha e se identificar como administrador. O acesso consultivo, né? Bloqueio de arquivo consultivo, é responsabilidade dos desenvolvedores garantir que os locks sejam adquiridos e liberados apropriadamente. Aqui é outra situação. Por exemplo, no Windows, você vai utilizar a opção de se identificar como administrador ou não. No Linux, você vai ter as opções de identificar-se como superusuário ou não, fazendo uma operação de comando sudo su, identificando o comando modificado, utilizar o comando chmod, aí 777 para ter todas as liberações. Então você pode fazer isso desde que seja definido aí por quem criou o arquivo. No Windows e no Linux, né, existem essas opções. Geralmente mais comum, o obrigatório é no Windows e o consultivo é no Linux. No Linux ele vai fazer isso que eu falei anteriormente. Ele vai pedir permissões para aquele arquivo específico, via terminal geralmente. E os métodos de acesso, quando a gente fala de sistemas de arquivos. Quando são utilizadas informações dos arquivos, elas devem ser acessadas e lidas na memória. Lembrando, a memória, a nossa memória, é o local de trabalho, né? Então, tudo que a gente está executando naquele momento, está executando na memória. As informações podem ser acessadas de diversas maneiras. Ou por acesso sequencial, ou por acesso direto, ou orientado ao índice. Vamos ver cada um deles. Quando eu falo de acesso sequencial, vai ser sempre seguindo a linha de utilizar acesso em fita. Ele utiliza aqui no próximo exemplo, nós vamos ver, segura, é como se a gente estivesse acessando uma fita de gravação de um arquivo. Aquelas fitas, quem já viu fita de cassete, ou fita mesmo de armazenamento de backups, ele segue esse princípio, acesso sequencial. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler o próximo, read next, né? Lê e avança uma posição para frente, que controla a localização de entrada ou saída. Então, ele sempre vai caminhar aí de forma para frente. Vai escrever o próximo e vai resetar. Lê o próximo, write next, vai escrever a informação e depois reseta para começar tudo de novo. Isso de forma sequencial. Então, tem aqui, isso aqui é como se fosse um arquivo de fita. Tá? Nós temos uma fita aqui, ela só pode ser lida. Ele vai utilizar a operação de reenrolar, né? Enrolar a fita. E depois de reenrolar, ele vai ou pode ir para ler ou gravar, na posição que ele se localiza. Ele pode voltar para trás, né? Enrolar uma fita. Ou ele pode ir para frente, que ele vai ler ou gravar. Começando o arquivo, do início da fita até o fim dela. Então vai ser sempre nessa sequência aqui. Ele pode reenrolar, aliás, né? Tá aqui, reenrolar e voltar para trás. É como se desse um Ctrl Z mais um Ctrl Z na fita. E pode ler ou gravar, que vai seguir essa direção aqui para a direita. Ainda nos métodos de acesso, nós temos o que? O acesso direto, que é um pouco aí diferente já do acesso sequencial. No modo de acesso direto, sistema de arquivo, nós temos a situação. O arquivo é composto por registros lógicos de tamanho fixo.
permite que os programas leiam e gravem registros rapidamente, sem ordem específica, tá? Então, a leitura aqui não vai ser sequencial, não vai ser de forma sempre para frente, né? Então, ele vai ler um arquivo em uma posição lane, e ele pode escrever esse arquivo que ele leu, alguma modificação nele, em outra posição. Então, ele vai pegar a posição N qualquer, vai ler a próxima, pode ser qualquer uma, e vai depois escrever na próxima. Então, o acesso aqui ele é mais aleatório. Claro, vai ter alguma lógica envolvida aí, mas, por exemplo, não pode gravar em cima de um arquivo que já existe uma posição ocupada, né? Então, ele vai fazer essa leitura. Aqui nós temos uma comparação nessa tabela entre que eu posso pegar um acesso sequencial e convertê-lo para uma implementação de acesso direto, tá? É só para ver a comparação. Como é que eu faria? Ó? Na bobina lá da minha fita, no acesso sequencial, eu teria a opção de reposicionar, depois ler o próximo e depois gravar o próximo. Isso feito de forma sequencial, tá? Para fazer essa mesma operação parecida aqui na forma sequencial, utilizando o acesso direto, eu teria assim, uma variável que diria qual a localização que eu iria ler, n qualquer. Eu leria a posição, um ponteiro qualquer, e pegaria a próxima posição. PC igual PC mais 1. Essa variável PC vai indicar aqui onde é que eu vou localizar. Então, tem um contador para a minha variável que vai ler o próximo. Eu gravaria o PC e depois eu colocaria já o PC, atualizaria ele aqui para a próxima posição. Depois de gravar, já apontaria para a próxima posição disponível para aquele arquivo. Não é muito recomendado fazer isso, porque é um pouco antiprodutivo fazer esse tipo de tipo de modificação do acesso sequencial para o acesso direto. Mas é para ilustrar que é possível fazer essa implementação aqui de um lado para o outro. E o método orientado a índice, então ele funciona como? Ele funciona com o índice, vai ser um ponteiro mostrando onde está o arquivo, em que contém um ponteiro para vários blocos. É tal como o livro. Tem o índice de um livro, cada capítulo tem as páginas, e as páginas lá geralmente são divididas por tópicos que vão ter lá a indicação. Para encontrar um registro no arquivo, primeiro pesquisamos o índice, e então utilizamos o ponteiro para acessar os arquivos de forma direta e encontrar o registro desejado. Aqui nós temos a ilustração. Nós temos aqui o último nome que foi lido, os arquivos, o número do registro log, o arquivo de índice vai servir para isso, e ele vai utilizar esse ponteiro para onde está o arquivo relacionado ao Smith. Lá ele vai ter aqui o nome do usuário, o nome do arquivo que ele queria utilizar e as informações ligadas a ele. Então ele vai ter primeiramente essa tabela, esse arquivo de índice, que vai servir de localização dentro dos arquivos que estão lá no meu sistema de arquivos. E na próxima aula vamos ver aí as estruturas de diretórios.